Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é ao mesmo tempo fascinante e, bem, trágica. O empreendedor radical. É aquele arquétipo de ambição gigante, de sucesso que parece meteórico. Só que, como a gente vai ver, por trás dessa fachada de controle absoluto, existe um caminho bem perigoso, um caminho de autodestruição. Vamos entender como isso acontece. Essa frase aqui da nossa fonte resume tudo, né? Por trás da fachada, as sementes do fracasso estão se enraizando. É um aviso de que a história de sucesso que a gente vê por fora não é a história completa. Tem algo mais sombrio ali crescendo por debaixo dos panos. Então vamos começar pela superfície, por essa fachada que é tão atraente. Essa é a imagem que o empreendedor radical mostra para o mundo, sabe? Uma persona que foi construída nos mínimos detalhes para impulsionar o sucesso e para encantar todo mundo ao redor. E o que define essa fachada? São qualidades que de primeira parecem admiráveis, né? Padrões de qualidade lá no alto, uma atenção quase obsessiva aos detalhes e aquela disposição de deixa que eu faço, de assumir quase todo o trabalho. Se juntar isso com talento, a fórmula geralmente leva a um sucesso bem rápido e impressionante. Ok, mas agora vamos espiar por trás da cortina. É exatamente aqui que a gente encontra as tais sementes do fracasso. E olha, não são falhas que aparecem com o tempo, não. Elas já estavam lá desde o comecinho, só que escondidas debaixo daquela superfície brilhante do sucesso. É nesse contraste que mora o perigo. De um lado tem a fachada, padrões elevados, atenção ao detalhe, autossuficiência. Do outro, o que a fonte chama de sombra, a incapacidade de ouvir, a desconfiança em todo mundo e a mania de rejeitar qualquer conselho. A força aparente é, na verdade, a fonte da fraqueza que vai levar a tudo por água abaixo. E o primeiro sintoma claro de que essa sombra está no comando é este aqui: uma completa incapacidade de escutar. Qualquer conselho é rejeitado, a ajuda é vista como algo desnecessário, a desconfiança cresce contra qualquer um que não siga aqueles padrões impossivelmente altos. É aqui que o isolamento começa. E como é que essa falha se transforma num desastre? A ironia é que é o próprio sucesso que acende o pavio. Vamos ver como o crescimento do negócio bate de frente com essas falhas do empreendedor, transformando o que era controle total em puro caos. A progressão é quase uma receita de bolo, como a gente vê aqui. O sucesso chega. E com ele, claro, vem mais responsabilidades. Mas a recusa em delegar, que é movida por aquela desconfiança profunda, leva a um resultado que não tem como escapar. A situação vira um caos completo, insustentável. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não é autossuficiência de verdade. Alguém que é genuinamente autossuficiente sabe que delegar é fundamental para manter o controle. Mas aqui tem algo mais fundo acontecendo. É a tal da sombra, uma força interna irracional que sabota a própria lógica do sucesso. E todo esse caminho ele só pode levar a um lugar: o colapso inevitável. Este é o clímax da jornada, sabe? O momento da grande virada, onde a sorte muda de lado de uma forma bem dramática. A ironia final é devastadora. Antes, o que se tinha era uma busca obsessiva pelo controle total. E depois, o que sobra é a dependência completa. A pessoa que não confiava em ninguém, agora depende de todo mundo simplesmente para conseguir sobreviver. As consequências são muito concretas e terríveis. A saúde fica em frangalhos, as finanças são destruídas, o negócio, que era a vida da pessoa, acaba sendo tocado por outros, e o empreendedor, que antes mandava em tudo, se torna totalmente dependente de médicos, de advogados, de consultores. Para a gente ter uma ideia mais concreta, a fonte que a gente está usando cita um exemplo que todo mundo conhece. Pensemos no astro pop Michael Jackson no fim da vida, uma figura que construiu um império com controle artístico absoluto, mas que terminou seus dias num estado de extrema fragilidade e dependência. Mas por quê? Por que alguém faria isso consigo mesmo? A resposta não está na lógica, não está nos negócios, está lá no fundo da psicologia. Agora a gente vai descobrir a motivação inconsciente, o desejo escondido que move todo esse padrão de destruição. A grande pergunta é essa: o que realmente está por trás desse comportamento? Por que uma pessoa tão obcecada por controle criaria as condições para o seu próprio caos? E aqui está a resposta, segundo a nossa análise. O desejo oculto é uma vontade inconsciente de ser cuidado, de voltar para a dependência da infância. Como esse desejo não pode ser admitido conscientemente, ele aparece de uma forma totalmente distorcida e autodestrutiva. Então, o mecanismo é basicamente este. De forma inconsciente, o empreendedor cria o caos para arquitetar o próprio colapso. O motivo?
porque o colapso o obriga a finalmente aceitar aquela dependência que ele secretamente queria sem precisar admitir essa suposta fraqueza. Bom, a parte final da nossa análise é bem prática. Com tudo isso em mente, como é que dá para identificar esse padrão antes que seja tarde demais? Vamos dar uma olhada nos sinais de alerta. Existem alguns sinais que começam a aparecer antes. Problemas de saúde que sempre voltam, ligados ao estresse, umas micronecessidades repentinas de ser mimado, mas o sinal mais claro de todos, aquele que realmente entrega o jogo, é este. A pessoa começa a perder o controle e não faz absolutamente nada para recuperá-lo. Com base nisso tudo, a fonte dá um conselho bem direto, sem rodeios. É melhor não se envolver com esses tipos numa fase mais avançada da carreira deles. E o motivo para esse conselho é claro. O colapso do empreendedor radical não acontece sozinho. Ele tende a gerar um estrago enorme ao redor, arrastando parceiros, funcionários e investidores para o caos junto com ele. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. O paradoxo central dessa história toda nos deixa pensando. Será que a busca obsessiva pelo controle total é, na verdade, o caminho mais curto para a dependência completa?